E James Francis Gunn Jr. mais uma vez teve que vir em suas redes sociais para dizer que não é nada disso, vocês entenderam tudo errado. Dessa vez foi sobre o rumor de Dave Bautista estar sendo considerado como o principal nome para interpretar Brainiac em O Homem do Amanhã. Brainiac seria o antagonista do filme, o principal vilão desse filme, e seria interpretado pelo velho praça, amigo de James Gunn, pela sua cupincha, que fez o Drax no Guardiões da Galáxia, e agora faria Brainiac. Se você viesse me perguntar o que eu acho de Dave Bautista como Brainiac, já fiz um vídeo aqui, já falei que seria um ótimo nome. Dave Bautista é um dos melhores atores que saíram dessa linha da luta livre, é um cara que vem se superando, vem ousando em papéis mais desafiadores, não quer só ser o fortão genérico, poderia fazer muito bem um vilão cerebral, justamente para contrapor sua enorme força física, pela qual foi conhecido durante seus anos nos rings. Aí o James Gunn vem nas redes sociais mais uma vez, e James Gunn é esse cara que costuma ser bastante ativo nas redes sociais, ao contrário de qualquer outro CEO que a gente vê aí de grandes franquias, que comanda grandes franquias. Ele vem e fala mesmo, ele se comporta do jeito que ele se comportava quando era diretor. Pelo bem e pelo mal, porque ele deve ter muita dor de cabeça e deve ficar às vezes revoltado como as coisas, os rumores e as mentiras, as invencionices que surgem sobre os filmes deles, às vezes vão mais longe do que as declarações oficiais que ele dá. E ele falou sobre Brainiac, sobre o elenco, sobre a escolha. Primeiramente, ele disse que nunca disse que Brainiac é o vilão do filme. Não disse, mas também não nega. Não negou. Ele não falou assim, Brainiac não é o vilão desse filme, parem de viajar. Ele não disse isso. Ele só falou, eu nunca confirmei. Mas quando o cara coloca uma primeira página de um trailer nas redes sociais e essa primeira página tem a imagem do cérebro, brain em inglês, sendo que Brainiac já estava sendo cogitado faz tempo como um vilão para esse filme, fica tudo muito claro, né? Porque o Lex Luthor vai trabalhar do lado do Superman, isso o próprio James Gunn provocou. Se o Lex Luthor vai trabalhar do lado do Superman em algum momento, por algum motivo, esse motivo tem que ser muito forte. E esse motivo só pode ser algo extraterrestre. Extraterrestre, obviamente, Superman tem vários inimigos extraterrestres. E aí a gente vai fazendo o checklist de qual que é o mais importante, qual que pode render uma história melhor, qual que é o mais famoso. E Brainiac ainda não teve uma versão em live action para o cinema. Teve as versões meia boca aí da CW, mas para o cinema nunca teve. E aí pode ser a oportunidade. Por isso que faz sentido ser Brainiac. Eu acho que é. Não consigo aqui apostar, botar dinheiro, porque pode ser que não seja, vai que não é. Mas tá tudo caminhando por esse lado. Tanto é que ele nem nega. E antes de desenvolver melhor esse assunto, quero dar uma pequena pausa aqui nesse vídeo e agradecer a Fix, que você deve ter reparado, temos Carlinhos Brother novo aqui no cenário, nosso santuário dos Carlinhos Brothers. A Fix faz esses colecionáveis aqui, feitos à mão, por encomenda, muito legais, e que você pode correr atrás aqui da Fix Colecionáveis e encomendar o seu. É disso que a gente precisa, Carlinhos Brother. Muito obrigado, Fix. Mas continuando nosso assunto, o ator, o que ele diz? Eu vi 7 nomes já que estão circulando na internet sobre quem seria e posso te dizer que nenhum deles chegou perto de fazer teste para nenhum papel na DC. Nem Sam Rockwell, nem Matt Smith, nenhum deles chegou perto de fazer teste para qualquer papel no DC. Não estou falando de Brainiac, não. Qualquer papel. Então é tudo invenção. Não tem nada que eu possa confirmar aqui. Dito isso, ele conclui. Dave Bautista é meu brother, é meu parça, é meu compadre. Eu adoro trabalhar com ele. Daria um papel para ele no DCU com todo o prazer do mundo. Porém, ele não está fazendo teste para os meus filmes nesse momento. E eu acho um pouco cruel com ele que esse rumor esteja sendo tão amplamente divulgado. Uma vez que não é verdade, outra vez se coloca sobre o ator uma pressão que é desnecessária, que ele não merece.
Nós temos dois caminhos a seguir. James Gunn está mentindo, James Gunn está falando a verdade. Perceba que quando James Gunn está mentindo, ele não nega e nem confirma. Nunca disse que Brainiac é o vilão. É o vilão. Dave Bautista não está fazendo teste. Não está fazendo teste. Senão ele diria, nunca disse que Dave Bautista está fazendo teste. O James Gunn, de vez em quando, ele conta as mentiras, mas sempre assim, disfarçando e saindo de lado. Eu nunca disse isso. Ele nunca nega e depois era verdade. Isso nunca aconteceu. Dele negar sumariamente e no final ser verdade. Ele só escamoteia. Ele dá aquela deslizada. Ele dá uma escorregada pros lados, dá um dibre pra poder deixar a gente naquela dúvida de é ou não é. Então se ele tá falando que os caras não estão fazendo teste, eu acho que não estão fazendo teste mesmo não. Não quer dizer que não possam fazer teste futuramente, não pode dizer que não possam ocupar uma cadeira nos filmes futuramente, mas para esse filme que começa a filmar agora, em abril, e que precisa desse elenco já escalado, diz o James Gunn que não fez teste com nenhum desses atores. Beleza, vamos dar o benefício da dúvida, vamos ficar de olho nessa declaração, porque ele disse que não fizeram teste. E se eles vão ser, um deles vai ser Brainiac, já fez teste, porque tá muito em cima. Então não é uma coisa, olha que boa ideia de elenco aqui que a internet me deu, eu vou tentar entrar em contato com esse ator. Não é. O James Gunn, ele tem esse problema porque ele gosta de repetir ator, ele gosta de contar com os caras que já fizeram bons trabalhos pra ele e dar novos trabalhos pra esses atores. Como eu digo sempre aqui no canal, eu não acho que ele tá errado, eu acho que ele tem que confiar em quem rende pra ele. Ele tem que trazer de volta quem ele sabe que entrega, que chega na hora, que chega com o texto decorado, que não dá problema nos bastidores, que não dá declaração polêmica pra queimar o filme. Ele tem tido sorte com o elenco dele, que tem se comportado muito bem na divulgação dos filmes e no próprio processo de filmagem. James Gunn raramente estoura um orçamento, raramente estoura um cronograma, raramente precisa de reshoots, isso tudo ele entrega. Às vezes é porque ele conta sempre com uma equipe muito bem azeitada, que entende o jeito dele, entende o jeito que ele dirige, entende o que ele quer fazer, e já vai metade do trabalho pronto. Que é esse trabalho de colocar a equipe toda dentro do jeito que ele trabalha. Então, concluindo esse vídeo, James Gunn não nega que Brainiac seja o vilão, mas nega a escalação de Dave Bautista. Então não acho que não será Dave Bautista, não. Vai ser um outro nome. Vamos ver se ele vai optar por um nome famoso, que vai emprestar credibilidade pro papel, ou se ele vai para um semi-desconhecido, um cara que de repente sai do teatro, um cara que de repente sai de um outro nicho menos conhecido, de TV, de uma série bem conceituada, mais desconhecida, ou se ele vai chutar o balde mesmo. Ou se ele vai trazer um velho conhecido nosso de volta, quem sabe. Você, o que você acha disso tudo? Confias em James Gunn ou acha que ele tá surpreso que descobriram o segredo dele e agora precisa fazer uma operação apaga incêndio? Escreve aqui embaixo, daqui a pouco eu tô de volta. Até mais, até breve, até já. Tchau. E esse foi mais um conteúdo do 4 Coisas. O canal tem pelo menos 3 vídeos todos os dias de segunda a domingo. Se você gostou, aqui vão mais algumas dicas para você assistir. Não esquece de deixar o like, um comentário, se inscrever se você ainda não é inscrito e ativar o sininho para novas notificações. Muito obrigado, até a próxima.